Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Intuitiva Racional. Me chamo Vivian Bittencourt, mas se preferir pode me chamar de Vivi. Pegue seu chazinho, café ou vinho e vem papear comigo sobre autogestão feminina para mulheres curiosas, inteligentes e de almas profundas. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para a autogestão feminina, não só para a autogestão feminina, mas para os seres vivos num geral. Então, se você conhecer homens que gostem desse conteúdo e quiser compartilhar, eles também são muito bem-vindos, apesar de eu sempre direcionar aqui a minha comunicação para mulheres. Se forem homens que não têm a masculinidade frágil, sejam muito bem-vindos. O tema de hoje ele é muito falado, mas muitas vezes de uma maneira superficial e até romântica, que é a dualidade e o equilíbrio. Muitas vezes esses temas parecem até algo etérico, algo poético, mas nada funcional. A vida ela é estruturada em polaridades e fugir delas cobra um preço muito alto na nossa saúde como um todo, no corpo, na mente, no trabalho, nas relações. Se você vive oscilando entre ser, por exemplo, racional demais ou sensível demais, entre agir sem parar até colapsar ou ficar paralisado esperando o momento certo para fazer alguma coisa, talvez o problema não seja você, talvez seja só falta de integração. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, com profundidade e sem pressa. Todo mundo quer equilíbrio emocional, equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal, o equilíbrio energético, mas pouca gente para pensar no que isso realmente significa. Você já parou para refletir o que de fato significa equilíbrio? Porque na prática a vida não é nada equilibrada. Ela é polar. Tudo funciona em pares. A respiração, o sistema nervoso, o batimento cardíaco, nosso corpo, nossa mente, nossas emoções. E o problema não é a existência desses polos. O problema é quando a gente tenta viver só em um deles e ainda chama isso de personalidade. Quando eu falo de dualidade humana, eu não estou falando de bem e mal, certo e errado, luz e sombra, nesse sentido moral. Eu estou falando de funcionamento. A vida ela se move porque existe essa tensão entre os polos. Existe a contração e a expansão, existe a ação e o recolhimento, a razão e a emoção. E o que a gente aprendeu a fazer culturalmente foi escolher um lado e criar uma identidade em cima disso. Inclusive, eu vou falar sobre isso, sobre a problemática de vincular as polaridades a papéis de gênero. Então, quando a gente acaba escolhendo um lado e diz que isso tem a ver com a nossa personalidade, como eu sou muito racional, eu sou sensível, sou prática, eu sou espiritual, isso está fora desse equilíbrio interno, dessa integração entre as nossas polaridades. Porque o equilíbrio ele acontece quando a gente consegue transitar entre esses dois polos conforme a situação vai pedindo. E isso muda como a gente toma as nossas decisões, como a gente trabalha, como a gente relaciona, como a gente desfruta da vida, como a gente cuida do corpo, como a gente cuida das nossas emoções. A dualidade não é algo para ser resolvido, é algo a ser habitado com consciência. E esse assunto definitivamente não é um papo esotérico, místico. A gente consegue enxergar a atuação das polaridades dentro da própria biologia. Começando pelo sistema nervoso, porque é um dos exemplos mais claros de como a gente é literalmente feita para oscilar, nós temos dois grandes modos de operar. Temos o sistema nervoso simpático, que prepara o nosso corpo para luta ou fuga. Então ele está ligado ao nosso estado de alerta, ele tem um alto consumo de energia, é o sistema ligado ao movimento. E o sistema nervoso parasimpático, ele está ligado ao repouso, à digestão, ao relaxamento. Ele atua na conservação da nossa energia. Então ele nos ajuda a desacelerar, a reparar, a integrar. É o modo do descanso, do sentir, do se recuperar.
E isso não é opcional, não é espiritual, é biológico. Quando a gente vive no modo de ação o tempo todo, só pensando no trabalho, foco, entrega, produtividade sem pausa, o corpo cobra. E muitas vezes ele não cobra com gentileza, ele cobra com ansiedade, insônia, exaustão, irritabilidade, confusão mental, problemas digestivos, queda na imunidade. Porque o corpo ele precisa alternar. Senão a gente acaba vivendo como se a vida fosse uma emergência. Mesmo que a gente não esteja fazendo grandes movimentos, a mente fica em estado de alerta. E isso libera vários hormônios que nos mantêm nesse estado de vigília, de luta ou fuga. E aí o corpo trava, porque ele não consegue desligar. E o contrário também, se você vive no modo parasimpático, só sentindo, acolhendo, esperando o momento certo das coisas, a vida também cobra. Ela cobra com estagnação, com insegurança, com dificuldade de materializar, com frustração. Porque a ação é necessária, a decisão, a estrutura. E dentro ainda da biologia, a gente tem os hemisférios cerebrais. O lado esquerdo do nosso cérebro representa a polaridade Yang, que está ligada à nossa linguagem, à lógica, à análise, aos detalhes, bem resumidamente falando. E o hemisfério direito, a polaridade Yin, que tem a ver com intuição, com a percepção do todo, com emoções, com criatividade. A alta performance vem da integração dos dois hemisférios. Eles precisam trabalhar juntos. E olha só, até a respiração é dual. A inspiração, ela ativa o sistema simpático e desperta a gente. Então, quando a gente vai fazer um exercício de respiração e você precisa de mais energia, você pode inspirar mais. A expiração, ela ativa o parasimpático que nos acalma. Então, se você está, por exemplo, numa crise de ansiedade, você pode inspirar, por exemplo, em 4 tempos e soltar em 6. Soltar por mais tempo, para aliviar as tensões. Então, a gente oscila o tempo todo a cada respiração. E a cada batimento cardíaco também. O coração contrai e expande o tempo todo. Sem essa contração e expansão do coração, não existe vida. Após um exercício físico, por exemplo, a gente vai para a academia, faz um treino de força, a gente precisa de pausa. Não necessariamente não ir treinar no dia seguinte, mas a gente precisa de pausa entre os treinos de cada músculo. Porque não existe músculo forte sem relaxamento. O músculo ele precisa de pausa para regenerar e crescer. Não existe crescimento celular sem destruição, que é o processo de apoptose. Até o DNA funciona em pares complementares. A biologia ela não discute dualidade, ela depende dela. Então, quando alguém te diz você precisa de equilíbrio, o que isso significa biologicamente? Significa que a gente precisa alternar. E agora, como a gente está conversando sobre Yin e Yang, obviamente eu preciso trazer a visão do taoísmo, que é uma das visões mais honestas sobre dualidade que eu conheço. Taoísmo e medicina chinesa. O símbolo do Yin e do Yang você já deve ter visto 1000 vezes, né? Aquele círculo com as duas, com uma metade preta e a outra metade branca. Dentro da metade preta tem uma bolinha branca e dentro da metade branca tem uma bolinha preta. O Yin representa receptividade, interiorização, sensibilidade, silêncio, contração, noite, frio, água. É o sistema parasimpático. Já o Yang, ele representa o movimento, ação, direção, expansão, dia, calor, fogo. Todo Yin contém um ponto de Yang e todo Yang contém um ponto de Yin. Isso mostra que não existe um estado puro. Jung também trouxe essa visão da dualidade. Ele dizia que o processo de individuação, que bem resumidamente, é a gente se tornar quem realmente somos, reconhecendo os nossos opostos internos e integrando esses opostos. É reconhecer que temos luz e sombra, razão e emoção, que temos a ânima e o ânimos, que é o feminino e o masculino internos,
todos nós temos o feminino e o masculino internos. E o amadurecimento não é escolher um lado, é integrar esses dois lados. Reconhecer e integrar que somos luz e sombra nos tira o peso da gente só se amar e se valorizar e nos sentirmos dignas e merecedoras só quando a gente se tornar a pessoa que a gente deseja ser. E muitas vezes baseada no que os outros dizem que devemos ser. Integrar luz e sombra é saber que temos sim coisas para serem trabalhadas, mas isso não impedir da gente se amar e se valorizar como a gente já é nesse momento. Porque se a gente for esperar chegar num ponto onde a gente esteja 100% satisfeita com tudo sobre nós, a gente nunca vai se amar. O nosso autodesenvolvimento é eterno. É por isso que eu falo tanto da armadilha do autoconhecimento. Quando a gente usa esse processo tão maravilhoso e essencial que todo mundo deveria viver, com o foco no que precisa ser consertado em nós e na nossa vida. E deixa de usar o autoconhecimento para olhar aquilo que a gente já tem de maravilhoso. Porque todos nós temos luz, todos nós temos dons, potências, habilidades, valores. E isso também precisa ser exaltado. Inclusive, o que a gente já tem de bom serve de combustível para a gente trabalhar as nossas sombras. Mas se o nosso foco está sempre nas nossas sombras, é aquela coisa, o que o foco se expande. Então, de acordo com Jung, dentro desse processo de individuação, é aceitar as nossas polaridades, luz e sombra, razão e emoção, o feminino e o masculino. Isso não nos deixa cegos em relação a enxergar aquilo que precisa ser transformado, mas isso também não nos deixa cegos em relação àquilo que a gente já tem de maravilhoso, que precisa ser reconhecido, exaltado e colocado para fora, porque muitas vezes a gente deixa a nossa luz apagada por focar apenas nas nossas sombras. Agora eu preciso falar de uma confusão, de um conceito, de uma ideia, de uma crença que muitos têm, que eu respeito, eu até entendo, mas não concordo. Que acontece quando a gente começa a discutir as polaridades hoje em dia. Porque sempre tem alguém que traduz isso como papel de gênero. Como se Yin fosse coisa de mulher e Yang fosse coisa de homem. Como eu comentei no início do podcast, mulher é doce, sensível, passiva, receptiva, e homem é ativo, expansivo, provedor, racional. Isso é uma leitura rasa e culturalmente contaminada. Yin e Yang não são gênero, eles são funções. São modos de operar a vida. O corpo humano inteiro é Yin e Yang. A mente humana é Yin e Yang. Nós vimos, inclusive, na nossa anatomia, nos hemisférios, no sistema simpático e parasimpático. Inclusive, temos até os hormônios, estrogênio e testosterona, que estão presentes em todos os corpos. Uma mulher, ela pode estar no Yang absoluto quando está liderando, decidindo, estruturando, sustentando um projeto. E um homem, ele pode e deveria acessar sua polaridade Yin quando ele está escutando, sentindo, cuidando. O problema começa quando a gente transforma a polaridade numa identidade fixa. Quando a mulher é ensinada que para ser feminina ela precisa ser compreensiva, acolhedora, suave, estar sempre disponível. Isso não é um Yin saudável, isso é passividade aprendida, é cultural. Da mesma forma, quando o homem é ensinado que para ser masculino ele não pode sentir medo, sentir dúvida, sentir tristeza, ser vulnerável, pedir apoio, isso não é o Yang saudável, isso é uma repressão emocional. E eles sofrem muito com isso e, consequentemente, nós sofremos as consequências também por esse desequilíbrio no masculino dos homens. E aí o que acontece? A mulher se desconecta do próprio poder de ação e de decisão e o homem se desconecta do próprio mundo emocional e sensível. Na medicina chinesa isso é muito claro. Yin e Yang existem dentro de cada órgão, de cada sistema, de cada pessoa. Não existe um corpo feminino Yin e um corpo masculino Yang no sentido psicológico e comportamental.
O que existe são alguns padrões e alguns desequilíbrios de polaridade que podem se expressar de formas diferentes em cada pessoa, independentemente do gênero. Então, quando a gente relaciona polaridade em gênero, a gente cria culpa. A mulher que é assertiva se sente dura demais, a mulher que é mais lógica se sente fria, a mulher que quer crescer, liderar, gerar dinheiro, se pergunta se perdeu a feminilidade. A feminilidade não é ausência de yang e a masculinidade não é ausência de yin. Então aqui nós, mulheres intuitivas racionais, quando em equilíbrio, a gente não confunde feminilidade com submissão emocional. A gente não confunde sensibilidade com falta de estrutura, intuição com passividade ou razão com frieza. Quando uma mulher integra razão e intuição, ela não endurece. Ela se organiza por dentro. E isso é muito libertador. Mas não pense que ser uma mulher intuitiva racional significa ser equilibrada. Isso não é estático. Nós transitamos entre os polos. E, inclusive, a gente pode sim acabar indo mais para um lado, como, por exemplo, ser uma mulher que racionaliza muito o sentir. Mas todos os processos que ela vive, ela leva para o mental. Ela nunca consegue, de fato, mergulhar, sentir e transmutar, porque ela está sempre no mental, acumulando conhecimento. Ela não consegue transformar em sabedoria. É uma mulher extremamente sensível e inteligente, mas ela é muito cabeçuda. Costumo falar isso para minhas clientes. Mulheres muito cabeçudas, que são inteligentes, estudam, têm muita sensibilidade, mas não conseguem converter isso em grandes transformações, porque fica tudo na mente. E pode acontecer de uma mulher intuitiva racional também ficar muito no extremo do yang, que isso é falado também pelo taoísmo, pela medicina chinesa, que tudo tem um limite. Temos um pico máximo do yang, como eu falei. Depois de muito tempo de sobrecarga mental, a gente sai desse polo e vai para o desequilíbrio do yin. Aí vem burnout, depressão, estagnação, frustração. E o equilíbrio e até a produtividade, ela não está ligada a uma constância linear, é ritmo. E é aqui que mora um dos maiores equívocos da cultura moderna de trabalho. A gente foi ensinada que produtividade é acordar cedo todo dia, manter o mesmo ritmo todo dia, entregar resultados todo dia, e isso é insustentável. Não é uma opinião, é biologia também. Lembra que eu falei do sistema nervoso? Que a gente precisa alternar entre foco e dispersão, entre ação e descanso. Se a gente não faz isso conscientemente, o corpo vai forçar a gente a fazer. Com exaustão, com doença, colapsando o corpo. Isso já no nível extremo. A real produtividade sustentável, ela nasce quando a sensibilidade informa a direção. O que eu realmente quero? O que faz sentido para mim? E a racionalidade, ela sustenta a execução. Como eu faço isso acontecer? Qual o plano? Quais os passos? Quando a gente integra os dois, a gente deixa de agir por impulso, sem planejamento. Mas a gente também não paralisa na análise infinita, sem conseguir executar. Você sente e age ao mesmo tempo, com consciência, com estratégia e com verdade. Um exemplo disso é uma pessoa que tem essa autoconsciência de buscar suas curas, seu desenvolvimento pessoal, faz terapia, faz cursos, lê livros, mas ela continua anos e anos nos mesmos padrões. Então, por exemplo, uma pessoa que está fazendo terapia para se livrar da timidez. Tem níveis diferentes de timidez. Tem a timidez que atrapalha as relações interpessoais, a pessoa não consegue conversar, não consegue fazer novas amizades, criar novos relacionamentos. E tem a pessoa que até consegue se comunicar, mas ela tem timidez em relação, por exemplo, ao trabalho dela, de vender, de dar uma palestra, de falar na frente de uma reunião, uma apresentação da escola, da faculdade, tem níveis diferentes. Então vamos supor que a pessoa está na terapia, trabalhando a timidez,
E ela fica anos e anos e anos e ela não consegue se libertar disso e começar a se comunicar, se permitir ser vista sem medo de julgamento, dentre outras raízes. Se essa pessoa que está trabalhando a timidez em terapia, ela não sair da sessão terapêutica e se expor no mundo, ela nunca vai deixar de ser uma pessoa tímida, por melhor que seja a terapia que ela faça. Não tem como a pessoa deixar de ser tímida teoricamente, lendo livros ou com uma psicóloga ou qualquer outro tipo de recurso terapêutico que ela use. Então, para qualquer coisa que a gente for fazer, a gente precisa unir essas duas polaridades. De mergulhar, de sentir, de analisar, de olhar as nossas raízes, os traumas, as nossas crenças limitadoras, mas também criar planos de ação e executar, mesmo com medo, mesmo com desconforto, manter um ritmo. Pequenos passos curtos com consistência levam a gente muito mais longe do que poucos passos extraordinários e esporádicos. Às vezes a gente espera o melhor momento para fazer grandes movimentos, grandes ações, e esse movimento não chega. Ou a energia que a gente tem, que depende de muitos fatores, que eu vou falar sobre isso em outros podcasts, porque é um tema extremamente importante para a autogestão feminina. Quando a gente não tem a energia que a gente precisa, a vitalidade mesmo interna e a estrutura na vida para sustentar os nossos movimentos, a gente gasta tudo o que a gente tem naquele momento para fazer um movimento extraordinário e depois morre no processo, não consegue continuar. Então, esse grande ato, esse grande passo extraordinário não vai levar a gente em lugar nenhum. O que vai levar são os pequenos passinhos com ritmo, com consistência. Por mais ordinários que a gente acha que esses passos sejam, são eles que nos levam muito mais longe. E não tem como a gente dar esses passos, ter prosperidade, resultado nos nossos processos terapêuticos, se a gente não abre espaço para essas duas polaridades. O momento de expandir, o momento de contrair, o momento da pausa, o momento do movimento. E acima de tudo, entender que a gente não vai estar no nosso melhor o tempo inteiro. Que a vida não vai ser uma maravilha equilibrada todos os dias. Inclusive, isso me faz lembrar de um dos meus filmes favoritos, que eu comentei no primeiro episódio, que é Comer, Rezar e Amar. Esse filme me representa muito, porque eu me reconheço muito na personagem Liz Gilbert, que é a Julia Roberts. E uma das cenas, já no final do filme, ela estava na Tailândia com um guru e curandeiro, Ketut. E lá ela conseguiu integrar a parte espiritual, a parte terrena, então ela tinha um momento das práticas dela de se conectar com o corpo dela, de cuidar da mente dela, de se conectar com a espiritualidade, tinha um momento de sair, de desfrutar, de turistar, né, de curtir aquele lugar maravilhoso. E aí nessa de turistar, de se abrir, ela conhece um homem, se apaixona, eles começam a se relacionar. E aí ela percebe que ela começa a perder a disciplina com as práticas dela, e sente que começou a perder o equilíbrio. E aí isso foi um gatilho para ela em relação a tudo que ela estava vivenciando, em todo esse processo dela de autodescoberta, que foi o objetivo dela nessa viagem, de se conhecer, de saber quem é ela fora dos relacionamentos, porque ela percebeu que ela passou muitos anos em muitos relacionamentos tentando a se adaptar aos seus parceiros, abrindo mão da própria essência dela. Ela já não se reconhecia mais. Então ela fez essa viagem que ela passou pela Itália, pela Índia e pela Tailândia. Ela tinha essa crença que ela precisava, por exemplo, ir para um ashram na Índia para se conectar com a fonte, entender quem é ela, o propósito dela. E aí depois disso ela foi para a Tailândia, conheceu o guru Ketut, fez todas essas práticas, se apaixonou. E essa paixão que começou a desequilibrar ela fez ela acessar esse gatilho e ela não queria perder o controle. E aí ela começou a se sabotar porque ela não queria perder o equilíbrio. E aí ela se encontrou com Ketut, o curandeiro, e ele perguntou para ela: "E aí, como é que tá o seu namoro? Você tá feliz?" E aí ela falou chorando que tinha terminado o relacionamento porque ela estava perdendo o equilíbrio. E aí ele falou para ela: "Às vezes, perder o equilíbrio no amor faz parte de uma vida equilibrada."
E isso vale para a nossa vida como um todo, não só no amor. Perder o equilíbrio faz parte do equilíbrio. Nós somos cíclicas. É no desequilíbrio, no desconforto que a gente enxerga raízes que a gente não estava enxergando antes. A partir desse desequilíbrio, de acordo com Alice, ela conseguiu identificar ainda raízes em relação aos relacionamentos anteriores. Quando a gente para de fato para olhar o que aquele desconforto, o que aquele desequilíbrio quer dizer para a gente consegue trabalhar ele, transmutar ele. O problema é quando a gente passa uma vida inteira olhando sempre para os mesmos problemas, sempre para os mesmos padrões. Aí a gente vê que a gente está estagnado no nosso processo. No momento que a Alice se sentiu vulnerável quando estava apaixonada, ela recuou, temendo perder tudo que ela conquistou, pela falsa ilusão de que ela poderia controlar tudo, de que não há espaço para riscos e sentimentos desafiadores. Como se admitir o medo ou abrir o coração pudesse invalidar todo o progresso que ela fez na jornada de autoconhecimento dela. Mas será mesmo que crescimento e estabilidade precisam ser estáticos? E se o verdadeiro equilíbrio for um fluxo dinâmico que nos permite sentir, viver e nos transformar sem medo de errar? E aí, o que a gente faz com tudo isso? Porque informação sem aplicação é só acúmulo. Aqui a ideia é que sejamos mulheres intuitivas, racionais, inteligentes e não cabeçudas, porque é muito comum. Eu mesmo já fui muito cabeçuda e de vez em quando eu ainda sou, de acumular muito conhecimento. E é importante que a gente dê espaço para esse conhecimento se dissolver dentro de nós e para fora, de converter em novas criações, em desfrutar da vida, em compartilhar para o outro, transbordar, transformar, curar. A dualidade não é algo para a gente resolver, é algo para a gente habitar com consciência. Isso é entender como a gente funciona biologicamente, emocionalmente, energeticamente e usar isso a nosso favor. Então, eu recomendo para você uma coisa que eu sempre falo para as minhas alunas, para as minhas clientes. Se você quiser, eu te faço um convite para você ter um diário seu e que você sempre pegue esse diário e deixe perto de você quando você for ouvir os podcasts daqui do Intuitiva Racional, para anotar os seus insights, mas principalmente para anotar planos de ação. O que eu faço com toda essa informação? Você identificou ao longo desse podcast o que pode melhorar? Se você está muito mais na polaridade Yang, fazendo demais, sem espaço para descansar? Ou você acha que você está muito na teoria, absorvendo informações e não executando? O que está te impedindo de executar? O que você pode fazer para começar a dar os primeiros pequenos passos que vão te levar para muito longe? Nos próximos podcasts eu vou trazer mais alguns conteúdos que vão complementar esse e com certeza vai te ajudar bastante nesses movimentos. Não só nos movimentos, mas também nas pausas estratégicas e restauradoras. E tudo isso com o olhar da autogestão feminina, porque não adianta saber se a gente não vivencia. Toda semana eu vou trazer reflexões, vivências e até temas mais práticos sobre autogestão feminina, corpo, mente, emoções e ambiente serão temas de nossas conversas por aqui, para que juntas possamos sair de ciclos repetitivos e criar novos combustíveis, transbordando o que a gente já tem de bom. Se esse episódio tocou você, também toque outra mulher que esteja em busca dessa integração. Envia para ela e juntas vocês podem trocar depois sobre os insights que tiveram. E conta para mim também nos comentários se fez sentido para você, se você se reconheceu em alguma das polaridades. Além disso, sua história pode contribuir com a escolha dos próximos temas que conversaremos por aqui. E é claro, se inscreve no canal para receber os próximos episódios. Agradeço o seu precioso tempo investido em mim e em você. Um abraço e até o nosso próximo encontro.